No começo do primeiro milênio da nossa era, entre o século I e o século II, viveu um filósofo romano de nome Epicteto. O nome para nós é um tanto esquisito, mas em Roma não era. Epicteto tinha uma característica toda especial. Ele era escravo, mas era um escravo que procurava aprender. Era um escravo que, embora não tivesse tempo disponível, aquele pequeno tempo que encontrava era destinado ao aprendizado. Ele chegou a escrever 2 livros e deu aulas de filosofia em Roma. Uma das frases que ele disse e que passou pelos séculos afora e chegou até nós é a seguinte: a boa vida é a vida com serenidade interior. A boa vida é a vida com serenidade interior. Nós não podemos ter uma boa vida se não tivermos serenidade. Porém, para termos serenidade, nós precisamos encontrar o sentido da nossa vida. O tema é tão importante que nós não podemos nos completar enquanto seres humanos se não tivermos encontrado o sentido da nossa vida. Isso foi demonstrado num artigo publicado pela revista Veja em setembro de 1999. Esse artigo dizia que nos Estados Unidos foi feita uma pesquisa. A pesquisa era a seguinte: se você pudesse estar agora diante de Deus e fazer apenas uma pergunta, qual seria a pergunta que você faria? Das respostas, 46% foram: eu perguntaria qual é o sentido da vida. Portanto, a procura do sentido da nossa existência é fundamental para que a gente possa crescer, para que a gente possa evoluir, para que a gente possa progredir. E aí a gente pergunta: bem, mas qual é então o sentido da nossa vida? Para responder a isso, nós precisamos primeiro lembrar que há 2 vertentes do pensamento. Uma delas é o materialismo, a outra o espiritualismo. Ou nós estamos ao lado do materialismo, ou nós estamos ao lado do espiritualismo. O materialismo diz que tudo é matéria no ser humano. Nós somos um conjunto de elementos químicos. Nada mais existe no ser humano. E nada sobrevive no ser humano após a morte. Nós nascemos, vivemos, morremos e depois vem o nada. Vejam que filosofia negativa, que filosofia pessimista, que filosofia destrutiva. Um dos pensadores mais influentes do século XX, Jean Paul Sartre, materialista, dizia o seguinte: nós somos lançados no mundo. Como não existe Deus, nós temos que procurar o nosso próprio sentido sem fundamento nenhum. E depois de termos procurado por esse sentido durante toda a vida, quando nós morrermos, nada mais
existirá. Os romanos, eu estava falando de Epicteto, entre os romanos também havia o lado materialista e o lado espiritualista. Uma frase que mostra muito bem o lado materialista do cidadão romano é uma frase latina que diz: "Edamus et vivamus enim cras moriemus", que significa: comamos e bebamos porque amanhã estaremos mortos. Como se comer e beber fosse a coisa mais importante para o ser humano. A gratuidade da vida significa exatamente a vida não ter sentido nenhum. E é isso que prega o materialismo. Felizmente, existe a contraparte, que é o espiritualismo. O espiritualismo diz que além da matéria, há algo mais no ser humano. O espiritismo está dentro do espiritualismo. E nós sabemos que, segundo o espiritismo, nós somos espíritos imortais. A morte é apenas a falência dos nossos órgãos físicos. Mas nós não somos aquele corpo. Aquele corpo é a nossa vestimenta. Nós somos espíritos imortais. A vida está repleta de significado, diz o espiritualismo. Então é o oposto do que pensa o materialismo. Quando nós não encontramos o sentido da vida, várias consequências surgem. Uma delas é o chamado vazio interior ou vazio existencial. Um psicólogo norte-americano chamado Rollo May escreveu um livro, O Homem à Procura de Si Mesmo. Esse livro foi escrito em meados da década de 50. E ele diz: o problema maior do ser humano é o vazio existencial. E ele narra um fato ocorrido em Nova York, também no início da década de 50, que é o seguinte: um motorista de ônibus, num belo dia, chegou até o ônibus que ele iria dirigir pelas ruas de Nova York, só que ele fez algo diferente. Ele entrou no ônibus, sentou-se e saiu com esse ônibus sem destino nenhum. Ele só foi encontrado alguns dias depois na Flórida. Por que ele fez isso? E Rollo May responde: porque ele estava sentindo um vazio interior. Ele não aguentava mais essa falta de significado da sua existência, estar sempre andando pelas mesmas ruas, nos mesmos horários, e ele quis fazer algo diferente. Bem, quando ele foi pego pela polícia, a empresa de ônibus ficou com uma dúvida: vamos punir esse motorista ou não? Nesse meio tempo, no bairro em que ele morava, muitas pessoas ficaram sabendo da aventura que ele havia praticado, e ele se tornou uma pessoa famosa da noite para o dia. Pessoas que nunca o tinham visto estavam aplaudindo o que ele havia feito. E quando ele chegou a Nova York, a empresa resolveu não puni-lo. E as pessoas foram recebê-lo aplaudindo, gritando, como se ele fosse uma pessoa bastante importante. Por que esses habitantes do bairro em que ele morava fizeram isso? Porque eles também tinham um vazio existencial e viram naquele motorista de ônibus a
aquela pessoa que eles gostariam de ser, ou seja, quebrar com a rotina e mesmo sem nenhum significado, pelo menos não continuar vivendo da maneira como sempre vivia. O vazio existencial leva também ao pessimismo, à insatisfação, à angústia, ao desalento, à depressão e até mesmo ao suicídio. É importante que nós tenhamos um sentido para a nossa vida, a fim de que nenhuma dessas consequências acabe ocorrendo conosco. Em contrapartida, um psiquiatra austríaco chamado Viktor Frankl, ele era judeu, e quando a Áustria foi tomada pelas tropas nazistas, ele foi levado a um campo de concentração. Quando ele chegou nesse centro, nesse campo de concentração, notou que as pessoas que ali estavam sofriam em demasia, estavam desalentadas, não tinham esperança diante da vida. Alguns até se suicidavam lentamente, eles não se alimentavam, iam ficando cada vez mais frágeis até que ocorria o desencarne. E quando ele viu isso, pensou assim: ou eu vou agir como eles, ou eu vou ter uma conduta completamente diferente. Eu posso ajudá-los a não praticar esse suicídio lento e indireto, mostrando para eles o sentido da vida. Ele passou por 4 campos de concentração, e em cada um deles ele levava sempre uma mensagem de esperança, mostrando para aquelas pessoas sofridas que mesmo naquela situação elas poderiam encontrar um sentido para a sua existência. Durante o tempo em que ele passou pregando o sentido da vida, ele criou um novo tipo de psicoterapia, que ele chamou de logoterapia. Logo vem de uma palavra grega, logos, que significa sentido. Então, logoterapia é a terapia pelo sentido, a terapia pelo sentido da vida. Ele passou, depois que foi libertado, passou a sua vida toda. Ele desencarnou em 1997 e ele passou a vida toda pregando o sentido da vida. Esteve inclusive aqui no Brasil, no Rio Grande do Sul e também aqui em São Paulo, fazendo palestras sobre o sentido da vida e a terapia pelo sentido da vida. Esse foi Viktor Frankl. Portanto, é um exemplo no sentido da pessoa que, ao invés de viver no vazio, procura um significado para a sua própria existência. E nós perguntamos: e dentro do Espiritismo, qual é o sentido da vida? Para responder essa pergunta, precisamos de mais um passo ainda, que é a lei do progresso. De acordo com a lei do progresso, nós estamos, através de inúmeras reencarnações, caminhando para a perfeição, caminhando para a nossa evolução, para o nosso progresso. Uns caminham mais rapidamente, outros caminham com maior lentidão. Mas todos nós estamos caminhando para o nosso autoaprimoramento, para a nossa perfeição. A lei do progresso é uma lei natural, é uma lei divina, não dá para ser contrariada. Nós podemos passar uma existência todinha sem dar um passo para frente.
mas nós não damos um passo para trás no aspecto moral. Nós estamos sempre caminhando rumo à nossa autorrealização. Allan Kardec falou da escala espírita ou escala espiritual, que é como uma escada desde os espíritos mais imperfeitos até os espíritos puros, os espíritos de primeira ordem. E ele diz, mesmo os espíritos impuros, aqueles que estão abaixo do primeiro degrau da escada, vão chegar até o topo, ou seja, vão se tornar espíritos puros, vão se tornar espíritos de primeira ordem. Então, de acordo com a lei do progresso, nós estamos sempre caminhando para frente. Como eu disse, nós podemos passar uma existência perdida, sem caminhar para frente. Mas em algum momento, nós vamos retomar a caminhada, vamos crescer e vamos chegar à perfeição. Dito isto, nós já podemos começar a conversar sobre o sentido da vida na doutrina espírita. O sentido geral da nossa vida, segundo o Espiritismo, é, em primeiro lugar, aprender. Nós estamos aqui, nós estamos nesse planeta para aprender. Havia uma senhora, a fundadora do Grupo Noel da Vila Mariana, Dona Marta Galego Tomás, que dizia o seguinte: nós não estamos aqui para fazer piquenique, nós estamos aqui para aprender. E o aprendizado surge através do estudo. Quando a gente fala em estudo, não está falando só de estudo num colégio ou numa universidade. Quando a gente fala em estudo, a gente está falando numa leitura compenetrada de um livro que nos auxilie na nossa evolução. E quando a gente fala em leitura, às vezes as pessoas dizem: eu não tenho tempo de ler, eu trabalho o dia inteiro, não me sobra tempo para ler. E sempre que eu ouço isso, eu penso em Epicteto, que eu falei lá no começo da palestra. Epicteto não tinha tempo também, ele era escravo. E o senhor de Epicteto não era uma pessoa boazinha. Tanto assim que uma vez o senhor dele quebrou uma das pernas de Epicteto. Ele só foi libertado depois que notaram que tinha uma inteligência fulgurosa e que poderia ajudar outras pessoas. Mas o pouco tempo que ele encontrava, usava para o estudo, usava para o aprendizado. A leitura é fundamental para o ser humano, porque a função primordial da leitura é nos indicar o caminho. A função primordial da leitura é nos oferecer uma mão para que a gente possa seguir à frente, caminhando rumo ao nosso progresso. Portanto, leitura não é apenas uma distração. Leitura é essencial, é fundamental, porque vai cumprir o sentido geral da nossa vida, que é aprender. Agora, não é só aprender, é aprender e usar bem os conhecimentos adquiridos. O que é usar bem os conhecimentos adquiridos? É não fechar o conhecimento dentro da nossa própria mente, mas levar o conhecimento para os outros. Quando eu aprendo, eu não posso ser egoísta, retendo o conhecimento só para mim.
Eu preciso repassar esse conhecimento para que os outros também possam crescer, para que os outros também possam evoluir. O sentido geral da vida é evoluir espiritualmente, aperfeiçoar-se, ou seja, progredir. Quando nós progredimos, nós caminhamos para a nossa perfeição e ao atingirmos a nossa perfeição, nós também alcançamos a felicidade. Portanto, segundo a doutrina espírita, nós estamos aqui neste planeta vivendo esta reencarnação para progredir, para dar continuidade ao progresso que nós já estamos fazendo desde que nós fomos criados por Deus. A doutrina espírita diz que o espírito é criado simples e ignorante, ou seja, sem conhecimento. O conhecimento ele vai adquirindo em cada nova encarnação. E hoje nós estamos numa das nossas encarnações e precisamos dar continuidade a esse progresso. Esse é o sentido primordial da nossa existência. Nós estamos aqui para aprender, para usar bem o nosso conhecimento, para evoluir, para progredir. Mas existe também o sentido particular. O sentido particular é diferente em cada pessoa. O sentido particular depende das nossas habilidades e depende do momento da nossa vida. Eu vou dar alguns exemplos. Uma pessoa tem habilidade para a culinária. O que ela pode fazer para encontrar na culinária um sentido particular da sua existência? É usar esse dom em benefício do próximo. Por exemplo, trabalhando numa lanchonete de um centro espírita, na cozinha de um centro espírita. Cada um tem uma habilidade diferente. Alguém tem a habilidade de relacionamento interpessoal. Há pessoas que se relacionam com muita facilidade. Essas pessoas também podem ceder essa habilidade para o benefício do próximo. Trabalhando numa instituição que auxilie pessoas, que auxilie animais, como sendo aquele que recebe, aquele que acolhe quem está chegando e acolhe com aquela habilidade de falar, com aquela habilidade de ouvir, que é mais importante até do que a habilidade de falar, com a habilidade de receber bem as pessoas. Um outro tem a mediunidade aflorada. Ao invés de continuar com essa mediunidade sem nenhuma educação, é importante que faça um curso de educação mediúnica. E após a realização desse curso de educação mediúnica, usar essa mediunidade no benefício do próximo. Por exemplo, trabalhando como médium no passe. Vejam como cada pessoa tem a sua habilidade. Quando Jesus fez aquela parábola chamada parábola dos talentos, ele estava dizendo isso. Ele estava falando de dinheiro, de moeda. Mas o talento é também a habilidade, o talento é a competência. Nós não podemos reter os nossos talentos, cavar um buraco no chão e deixar ali o talento. Ele tem que ser multiplicado. E para ser multiplicado, ele tem que ser utilizado em benefício do próximo. O sentido particular da vida leva ao sentido geral. O sentido geral é progredir.
Quando eu estou, por exemplo, trabalhando o meu dom de culinária, eu estou crescendo, eu estou evoluindo. Então, esse dom da culinária, usado em benefício do próximo, está me levando ao sentido geral da vida, que é o progresso. Nós não podemos enterrar os nossos talentos, como fez aquele personagem da parábola de Jesus. Nós precisamos fazer como os dois primeiros, que multiplicaram os talentos que receberam. E multiplicar os talentos recebidos é exatamente isso. É usá-los não só em nosso próprio benefício, mas também em benefício dos semelhantes. Nós não nascemos por acaso. Nossa vida tem um sentido geral, assim como tem sentidos particulares. Agora, no Livro dos Espíritos, na questão 132, está escrito: qual o objetivo da encarnação para os espíritos? Essa pergunta foi feita por Kardec, e os espíritos superiores responderam: Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Portanto, ele está falando também do progresso, que é o objetivo principal da nossa vida, o objetivo principal da nossa existência. E Jesus: sempre perfeitos, como o vosso Pai Celestial é perfeito. Agora, nós não nos tornamos perfeitos da noite para o dia. A perfeição vem paulatinamente, e não é uma única encarnação. A perfeição vem através das inúmeras encarnações pelas quais nós passamos até atingirmos o estado de espírito puro. Então, quando Jesus diz para nós sermos perfeitos, isso deve ser entendido como algo que vai se realizando paulatinamente. Na administração japonesa, existe um conceito que se expressa pela palavra Kaizen. Kaizen significa melhoria contínua. Aplicado o Kaizen na administração, significa que uma empresa, ao invés de crescer da noite para o dia, ela vai crescendo dia a dia, de modo que depois de 5, 10 anos, ela está muito mais à frente do que estava antes. Nós podemos aplicar o Kaizen em nossa vida. Não dá para nós melhorarmos da noite para o dia, mas dá para a cada dia nós procurarmos melhorar um pouquinho. Daqui 5, daqui 10 anos, nós estaremos muito à frente de onde nós nos encontramos hoje. Por isso, a frase de Jesus: sede perfeitos, como o vosso Pai Celestial é perfeito, deve ser entendida passo a passo, lentamente, mas sempre progredindo, sempre para frente e para o alto. Porém fica uma pergunta: como agir a fim de caminhar para a perfeição, cumprindo os sentidos da vida? O que é que eu tenho que fazer para caminhar para o meu progresso, para a minha perfeição, e ao mesmo tempo cumprir os sentidos da minha existência? Em primeiro lugar, identificar os defeitos. Não há ninguém que não tenha algum defeito. Cada um de nós tem 1, 2, 3, 4 ou mais defeitos. Para nós eliminarmos esses defeitos, o primeiro passo é identificá-los.
Isso me lembra um caso que me ocorreu uns anos atrás. Eu estava trabalhando com alguns executivos, estava dando treinamento gerencial a esses executivos. Nós estávamos num hotel e eram mais ou menos 10 horas da noite quando eu propus um exercício para eles. Eu entreguei para cada um uma folha de papel e pedi: escrevam do lado esquerdo dessa folha 4 virtudes que vocês identificam em vocês mesmos, e do lado direito apenas 2 defeitos que vocês identificam em sua conduta. E eles começaram a fazer. Passados 5 minutos, um executivo virou-se para mim e falou: Marinho, eu já coloquei aqui minhas 4 virtudes. Como eu não encontrei nenhum defeito, então eu já vou subir para o meu apartamento. Quer dizer, o simples fato dele ter dito isso já estava identificado um defeito. Mas tudo bem, ele foi para o seu apartamento. Na manhã seguinte, quando a gente ia fazer a análise daquele exercício, ele pediu a palavra e disse: olha, ontem quando eu saí daqui eu tomei um banho e fui para a cama. Quando eu estava com a cabeça no travesseiro, eu comecei a pensar no exercício. E sabe que descobri 2 defeitos em mim? Eu achei maravilhoso, porque se ele não tivesse encontrado esses 2 defeitos, ele não poderia melhorar. Eu só melhoro quando identifico os meus defeitos. Então, o primeiro passo para eu poder cumprir o sentido da minha vida, que é progredir, é identificar os defeitos que eu tenho. Em segundo lugar, instalar as virtudes contrárias. Por exemplo, digamos que eu seja uma pessoa arrogante. Esse é um defeito. Qual é a virtude contrária? É a humildade. Então, se eu quero deixar de ser arrogante, eu preciso procurar situações em que eu possa expressar humildade. Com o passar do tempo, a arrogância vai diminuindo e vai aumentando a virtude da humildade. E assim, com todos os defeitos, para a impaciência, a paciência, para a inveja, a fraternidade, para cada defeito que eu tenha, há sempre uma virtude oposta. E eu, procurando praticar essa virtude oposta, eu vou eliminando o defeito. Eu coloquei aqui uma série de virtudes: humildade, modéstia, sobriedade, resignação, sensatez, piedade, generosidade, compreensão, tolerância, perdão, paciência, serenidade, devotamento e, acima de tudo, o amor. Falta de virtude não é. Há muitas virtudes, a gente precisa saber quais dessas que a gente tem e quais as que estão faltando. Para progredir, ou seja, para cumprir o sentido primordial da minha vida, eu preciso também viver de acordo com a lei divina. Eu preciso promover a minha reforma íntima. A doutrina espírita fala muito em reforma íntima, porque ela é fundamental para que a gente possa progredir. Não dá para progredir moral e espiritualmente sem promover a reforma íntima. E uma forma de promover a reforma íntima é essa que estou falando: identificar o defeito e trabalhar a virtude que é oposta. E seguir o preceito de Jesus: amar a Deus sobre todas as coisas
e ao próximo como a nós mesmos. Se eu trabalhar esses 3 tipos de amor, amor a Deus, amor a mim mesmo e amor ao próximo, eu estou caminhando rumo ao sentido da minha vida. Eu estou caminhando rumo ao meu progresso. O escritor Leo Buscaglia, é um norte-americano, já desencarnado, escreveu vários livros sobre o amor. E num deles ele diz o seguinte: uma vida sem amor, não importa quantas outras coisas tenhamos, é uma vida vazia e sem sentido. Para eu encontrar o sentido da minha vida, eu preciso preenchê-la com amor. Quando nós falamos em caridade dentro da doutrina espírita, nós estamos falando na expressão concreta do amor. Eu expresso concretamente o amor através da caridade, através do serviço ao próximo. Enfim, o sentido da vida consiste em viver de acordo com a lei divina para o progresso moral e espiritual, para a perfeição, quando nós atingirmos o estado de espíritos puros, e para a felicidade eterna. A felicidade é consequência da perfeição. Quando nós atingirmos o estado de espíritos puros, nós também atingiremos o estado da felicidade. É Jesus que nos chama a seguir o caminho do progresso quando diz convicto: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se nós quisermos caminhar rumo ao sentido da nossa existência, nós precisamos buscar o verdadeiro caminho, buscar a verdade que está expressa no Evangelho de Jesus e nos exemplos que Ele nos forneceu. E precisamos viver a verdadeira vida, que é expressa por aqueles 3 tipos de amor: amor a Deus, amor a nós mesmos e amor ao próximo. Agindo dessa forma, nós estaremos dando sentido à nossa vida e estaremos caminhando para o nosso progresso e para a nossa felicidade. Esta era a mensagem que eu queria trazer ao grupo da paz, para que a gente possa realmente caminhar para o nosso autoaperfeiçoamento. Eu agradeço a presença de todos. Muito obrigado.